falo, gente, muita gente olha e fala assim, se for pelo dinheiro, eu falei, gente, não vai empreender só. Você tem que ter um problema que te conecte no final. Empreender, gente, não é só coisa boa que a gente vê na capa da revista. Tem muita coisa que acontece, então você tem que estar ali missional com algum problema que você está resolvendo. Olá, pessoal, bem-vindos ao Be Found by Bárbara, um projeto novo que eu tô começando, onde eu quero dar voz para startups, incubadoras e VCs da América Latina. E hoje eu tenho a presença ilustre da Márcia Neto, que a gente já se conhece faz tempo. Ela é fundadora da Silverguard, que é uma empresa de cibersegurança. Márcia, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Bárbara. É um prazer estrear aqui o seu podcast. Tenho certeza que vai inspirar muita gente por aí. A gente precisa, né, contar as histórias aí por trás dos bastidores. Contando um pouquinho, né, comecei minha carreira mesmo ali na Editora Abril, muitos anos atrás, sempre contaminada ali pelo publishing, publicar conteúdo. Virei uma das primeiras especialistas de SEO, né, então trabalhando ali com como ranquear as coisas no Google na época de Abril. Depois saí da Abril e resolvi entrar para empreender, né, me juntei ao empreendedor que é o Dani, na época de minha vida. E aí foi uma mudança super bacana trabalhar com conteúdo em saúde. E depois, cofundei Salve e hoje estou na Silverguard. Então, assim, uma jornada aí de quase 20 anos em tecnologia e muito ali de produto digital, growth, marketing digital. Então, foi uma jornada bem longa aí já e muito gratificante. Muito bacana. Você sabe que eu comecei esse projeto porque realmente eu vejo que tem muita inovação aqui na região, que a gente precisa dar voz. E aí, falando um pouco da sua trajetória, né? Você começou com publisher, você fundou também o Minha Vida. Era um site, enfim, de saúde. Usei muito. E foi aonde a gente se conheceu a primeira vez. Aí depois você mudou para beleza, né? Para a parte de cosméticos com a Salve. Mas sempre mais focado na parte digital ali, né? Isso. E agora com cibersegurança, ou seja, super diferente, né? O que conecta tudo isso, né? Qual que é o fio condutor? Aí eu vou começar com clichê de empreendedor. Parece clichê, mas é verdade. Eu sou super apaixonada a resolver problema com tecnologia. E aí eu acho que tecnologia veio para ajudar, né? A primeira coisa que me conectou na minha vida e porque eu fui para lá era muito a questão de democratizar acesso a conteúdo bom de saúde. A gente tinha na época lá muito bloguinho, coisa pequenininha falando de saúde, mas não tinha um conteúdo bem apurado, coisas boas. Então ali tinha toda essa coisa missional, né? Então isso é um ponto super importante. E o segundo, né, a gente vendeu Minha Vida em 2017. Tinha muita audiência ali, 25 milhões de uniques por mês. Eu lembro. Muita gente. Ainda continua vivo. A gente vendeu para a Webidia. E depois, eu e o Dani, a gente começou a ver o que a gente pode, né, empreender. E aí, um outro fio condutor, além de resolver problemas com tecnologias, eu sou muito movida a propósito. Então, eu falei, bem, o que tem aí que me conecta? Porque empreender é muito difícil. Então, se você não acorda… Eu falo, gente, muita gente olha e fala assim, se for pelo dinheiro, eu falei, gente, não vai empreender só. Você tem que ter um problema que te conecte no final, né? Vamos traduzir propósito para uma coisa mais, né? Aquela coisa que você… eu realmente estou resolvendo um problema relevante, para tirar um pouco, né, essa aura do propósito. O que é isso? Para mim é isso. Tô apaixonada por resolver esse problema. E eu falei, Dani, o que tem, né? Então, a gente fez um assessment entre a gente ali. Falou, o que a gente sabe fazer? Então, a gente sabe construir grandes audiências. Foi o que ali no Minha Vida, com o trabalho de SEO, depois com redes sociais, principalmente Facebook, a gente construiu aquela audiência lá muito grande. O que dá para fazer, né? E a gente olhou e falou, bem, a indústria de beleza, na época isso era 2018, estava muito em tendência nos Estados Unidos a questão das DNVBs, das Digital Native Vertical Brands. A gente tinha Glossier nos Estados Unidos, tinha Warby Parker, né, óculos escuro, tinha Casper colchão, tinha toda uma tendência ali que a gente falou, bem, tem algo nessas indústrias que elas estão conseguindo, ou seja, você consegue montar uma marca e um produto físico se você dominar o stack digital, de alguma maneira, que é o que a gente fazia. A gente olhou e falou, bem, é possível, né? Então, a gente fundou a Salve ali em 2018 e levou muito dos aprendizados digital para lá, né? Como interar com a comunidade, terá produto mais rápido. Então, tem muito, por mais que a Salve é uma marca de cosmético, a gente tem muito do playbook digital na construção do produto, estar próximo do consumidor, enfim.
E aí, depois, né, logo que a gente fundou, se juntou a gente também a Júlia Petit, que era uma super influenciadora. Acho que foi Incrível. maravilhosa, né? Quem não Super conhece. sigo ela, exato. Clássico batom vermelho. Muito maravilhosa. Então, ali foi um trio muito bacana, né? E aí, fiquei ali na Salve quase 4 anos. E aí, em 2022, acabei indo pro conselho e saindo da operação. Continuo lá no conselho e falei, bem… Vou empreender de novo, né? Eu achei que não, eu achei que eu ia tirar sabático, não é comigo. Quem me conhece sabe que eu sou muito elétrica, assim, que eu tenho que estar produzindo, né? fazendo alguma coisa. Eu falei, não vou parar, provavelmente. E eu falei, vou me dar 3 meses, né? E eu falei que foram 3 meses de muitos almoços. Tinha dia que eu almoçava 3 vezes, eram 5 cafés, porque, né, eu engordei pra caramba. Já perdi, gente, já perdi. Mas foi um ponto que foi importante. Abrir, né, o serendipity aí, que eu acho que essa palavra em português, a gente… Talvez o acaso, não sei como a gente traduz. Eu falo como a gente fala que tem saudade, que não tem tradução em inglês. Eu acho que o serendipity não tem tradução em português também. Então, botei ali o acaso, conversei com muita gente. E aí, nessa jornada, eu falei, bem, eu vou empreender de novo, tomei a decisão, né? E fiquei estudando novos segmentos que me conectassem também, né? Eu sabia que provavelmente o modelo de investimento seria de venture capital, então precisava ser um mercado grande, né? Então, fui olhando. Nessa jornada, meu pai caiu num golpe. E aí eu falei, bem, o que dá para fazer de segurança financeira, né? No final, vamos ver para o público 60 a mais. E eu fiquei estudando o mercado de Silver Economy, onde eu achei a minha sócia, a Laila, que é uma das maiores especialistas de Silver Economy, economia prateada, para quem não conhece. É a economia do público 50 a mais, ou seja, o cabelo começou a ficar branco. Silver, estuda esse fenômeno, né? Porque é um fenômeno, é uma população, né, que tende a crescer. O Brasil, em alguns anos, já vai ter mais gente mais velha do que mais nova, então é uma tendência. E fiquei estudando o que tinha lá para fazer. Eu falei, talvez em fintech, vamos ver. Primeira tese era o Silver Bank, que era um banco. Eu tava estudando, será que tem todo mundo lançando banco para Gen Z? Será que não tem banco para gente mais velha? Então, eu fiquei lá estudando. Inclusive, tem banco hoje que é 100% no WhatsApp, né? 100%, enfim. Já tem banco novo só no WhatsApp. Eu falei, mas o que tem para resolver aqui? E fui fazer o processo, né? Produtora velha, né, com muitos anos de experiência, vamos fazer um processo de discovery profundo. Fiz muita entrevista qualitativa, depois rodei uma quant gigantesca, assim, com um método que eu adoro, que chama Kano Model, que dá para pegar muito funcionalidade. Eu falei, mas o que tem? E quando eu abri a pesquisa quantitativa, eu tinha agrupado ali no mercado financeiro muitas dores que eu chamei de proteção financeira digital. E aí, não só proteção financeira, porque quando a gente fala proteção financeira, parece previdência, né? Porque fala assim, porque tá se protegendo para o futuro. Não, proteção financeira digital, né? O medo da gente perder o que a gente construiu, né? Seja num roubo de celular, seja com golpe. Então, existia essa categoria que eu peguei das entrevistas qualitativas, fiz perguntas ali de funcionalidades, e quando eu abro a pesquisa, eu vejo que todo mundo… né, caiu em algum tipo de golpe. Caiu com medo. Então, eu nem me deixar caído mais pelo medo mesmo, pela percepção de dor gigantesco. Medo de roubar o celular e levarem nossa agência bancária junto. Aí, quando eu olho tudo aquilo, eu falei, bem, tem algo muito grande aqui nesse segmento. E aí, eu tomei a decisão, né, de não ir para uma questão financeira banco, mas ir para um lugar horizontal. Então, aí o nome virou de Silver Bank Silver Guard, né? Então, a gente não é só para 60 mais. Na verdade, vocês têm vários bancos, né? Hoje, vocês trabalham e prestam serviço para vários bancos. Temos vários bancos ali de parceiros, no modelo gratuito, alguns no modelo pago. Porque a gente acabou criando um ecossistema, quase uma rede social, né, para tentar ajudar as vítimas de golpe a recuperarem o dinheiro que é só esse golpe. Mas foi essa jornada, assim. Então, movida para retomar com fio condutor que dá para resolver com tecnologia, mas sempre procurando um propósito que me conectasse. Porque, como falei, é muito difícil levantar de manhã. Tipo, empreender, gente, não é só coisa boa que a gente vê na capa da revista. Tem muita coisa que acontece. Então, você tem que estar ali missional com algum problema que você está resolvendo, né? Mas a gente vê aqui que foram histórias de sucesso, né? Minha vida, como você falou, 25 milhões. Enfim, a Salve também. Eu conheço a famosa e a Júlia Petit. Enfim, vocês conseguiram conectar com uma pessoa que também ajudou a dar voz. E agora com a Silver Guard também, que é um super tema. O que eu tenho visto de novas empresas, né, nesse segmento de cibersegurança,
E o brasileiro consegue fazer não só o brasileiro, né? Mas no Brasil você sabe como é o nosso país e a gente tem uma quantidade de fraudes enorme. Mas me conta uma coisa, assim, o que você, quando você olha para o digital, o que você vê em comum em todas essas 3 empresas, né? E desde, não sei, processual até, não sei, algo de captação de fundo que você falou, né? Que teria que ir. O que você vê de comum nas 3 ou o que você vê de bastante diferente? Eu acho que de comum, né? A minha trajetória sempre foi no B2C, a maioria. Então, todos os meus negócios têm consumidor na ponta. Mesmo a Silverguard, o nosso modelo sendo B2B, a gente conecta ali a vítima, né? Às instituições financeiras. Então, esse C é uma coisa que me motiva. Adoro falar com o consumidor. Eu acho que na minha trajetória tive essa questão de conseguir ter uma linguagem fácil, explicar, pegar na mão, né? Então, acho que é o publishing lá, a veia publishing que vem desde as origens, né? Como educar, como comunicar. Então, isso eu vejo como uma grande conexão. E essa questão de como que, apesar, né? Hoje, negócios falando de venture capital B2C não são tão glamurosos. Todo mundo adora o B2B, né? Isso é uma questão ali. Tem um desafio do B2C, né? De canais. Então, até entendo uma dificuldade, né? Como você dominar esse digital. Mas essa é uma tendência que aí, o que é diferente, né? Então, hoje eu percebo, né? Teses B2C lá atrás, elas eram mais, vamos dizer assim, existia mais espaço para teses B2C. Hoje eu vejo no mercado de venture capital já uma migração para teses mais B2B. Então, assim, falando aí também do que é diferente, juntando ele com o mercado de venture capital. Tanto que muita gente procura para mentoria, eu sempre tenho espaço ali para dar mentorias. Eu falo assim, olha, é B2C, não é impossível, vai ser mais difícil, né? Então, tudo que a monetização é B2C, se não é um nível global, é mais difícil de conseguir funding, pelo menos na minha leitura pessoal. Assim, Que legal isso. E fazendo uma conexão, então, assim, para essa pessoa, agora que você estava falando da mentoria, eu nem sabia, que bacana. Qual o seu principal conselho que você daria? O que essa pessoa tem que fazer? Então, como que ela expande o networking dela? Quais são os principais eventos que você acha que essa pessoa tem que estar? Não sei lá, os principais conselhos que você dá para essas pessoas que têm uma ideia e que querem empreender e querem conseguir ter o investimento necessário. E tanto da parte de networking até, assim, taticamente, o que eu faço, vai? Eu vou separar em alguns clusters de pessoas aqui. Mas acho que primeiro a pessoa que está no mundo corporativo, primeira coisa que eu falo, gente, se quer empreender, vai trabalhar numa startup antes de empreender. Para ter certeza. E aí não vai para uma early stage, vai descendo. Vai para uma late stage, aí você vai descendo. Porque é chocante. Você vai no universo, é verdade. Então, assim, né? Porque tem gente que já vai... Eu estaria muito mal acostumada, então. Não, porque imagina, né? Eu brinco assim, tem coisas, né? Dependendo, às vezes as pessoas são executivos, tem o bônus. Gente, não tem bônus. A gente volta ali a ganhar salário sobrevivência, que é o que precisa tirar da empresa. Porque pra que você vai remunerar? Você tem que botar todo o dinheiro na empresa. Então... Não tem executiva, se usa executivo. Não, vai ter, vai viajar de econômica, vai pensar muito bem qual evento você vai, você não vai, vale a pena. Por outro lado, você vira uma pessoa muito mais frugal. Mas essa é uma provocação que eu sempre falo. Às vezes as pessoas estão pensando em se jogar e eu falo, gente, não tenha pressa. Se você tem dúvida, né? Tem gente que tem muita certeza, ok, se joga. Mas eu falo, se não, você vai ali, ó. Vai para uma startup, aí você vai descendo. Você vai numa late stage, que é um pouquinho mais estruturada, né? Ou seja, as caixinhas já estão mais definidas, etc. Ou vai para uma early stage, que é, gente, vida louca. Early stage todo mundo é tudeiro, eu falo numa early stage. É assim, né? Todo mundo tá lá. Eu tô lá escrevendo meu post no LinkedIn, não tem alguém que escreve. Então, assim... Tem que resolver tudo, né? Tem que resolver. E fazer todos os processos. Tem que resolver, fazer tudo. Então, é um bom teste de perfil, aí vai empreender. Então, acho que tem esse perfil aí. Agora, quem já tá, né? Já tem ali uma tese, já tá, né, nessa fase exploratória. Eu acho que tem muita aceleradora bacana de VC, early stage, que tem que ficar atento. Tem, às vezes, né, cursos, por exemplo, Astela, que é um dos fundos que investiu na gente. Eles têm um programa falando para empreendedorismo feminino, né? Que acho que tem muita mulher aqui, imagino que vai olhar também para esse podcast. Então,
A gente tem ali alguns programas que são focados, às vezes, em mulheres. Até recomendo, tá? Quem empreende mulher. Eu era muito contra separar. Mas, às vezes, quando a gente separa e faz um cohort só de mulheres, a gente fica mais confortável, né? De trocar histórias, mais confortável ficar vulnerável. E os desafios também, né? Porque Total. a mulher, enfim, quando tem a maternidade, Vários enfim, desafios. tem um desafio bem diferente, assim. Vários desafios. E aí, bom, empreendedores late stage, aí eu acho que tem muito mais coisa, mais fácil, né? Tem que estar bem conectado, tem que conseguir conversar com vários fundos. Tem muita gente que fica se preparando demais. Às vezes eu falo, gente, começa a conversar com os fundos, mesmo que você não tá pronto para fazer pitch Até pra você ganhar um músculo, ganhar né? músculo, e aí você conversa. Muitos VCs são do bem, às vezes as pessoas ficam com medo. Nossa, eu vou falar uma primeira vez. Não, vai conversar, tomar um café. Eles sempre estão procurando novas teses para empreender, então é legal também, né? Aí chega, claro, com a barra baixa, falando, né? Não tenho nada ainda, tô aqui explorando, mas vocês com certeza entram ali no pipe de bons VCs e são boas perguntas, né? Vão questionar coisas que o seu deck, o seu pitch vão ficando melhor também. Então, separando esses 3 clusters, essas seriam minhas dicas que eu daria aqui. É interessante que você deu essas 3 dicas e um dos objetivos e propósitos desse podcast é justamente dar voz a todas essas pessoas que estão começando startups, porque tem tanta coisa legal aí no mundo, sabe? Sendo feita. E poder ajudar, vocalizar isso, ajuda como todo um ecossistema. Eu acho que o BSV, né, que é um evento, não sei se todo mundo conhece, que é o Brasil Silicon Valley, que reúne várias startups e fundos, tem esse objetivo também, né? E criar esse ecossistema mais unido, eu vi assim, que põe o Brasil em outro patamar. Se eu comparo com outros países da América Latina, assim. Mas, apesar de tudo, o México, nesse último trimestre, não estou equivocada, teve mais investimento do que o Brasil. Mas o Brasil está bem mais avançado. Que bacana, não sabia dessa informação, que legal. Mas o Brasil está bem mais avançado. E as principais unicórnios que a gente vê veio daqui, né? Bom, voltando um pouco... Eu tô bastante curiosa com a Salve, tá? Porque, enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito de cosméticos, sou muito vaidosa. Me conta uma coisa, assim, você trabalhou, minha vida era 100% digital, né? Aí quando você vai para o mundo de consumer, né? Goods, que você precisa materializar, você tem um produto. Qual que foi o maior desafio operacional que você teve, né? Em relação à criação do produto, fazer com que o produto estivesse bom. A gente viu recentemente... Bom, você deve acompanhar, né, mas a gente viu um monte de influências que criaram marcas e também sofreram dificuldades ao lançar, porque o produto não era bom, não tinha representatividade. Então, me conta um pouco o desafio, como é que foi. Eu acho que o primeiro ponto que foi o surgimento das DNVBs foi porque a gente tem, no Brasil especificamente, uma capacidade de produção global, assim, ou seja, de empresas multinacionais, né? Então, as próprias grandes marcas de beleza criaram um ecossistema fabril aqui. Então, é possível hoje no Brasil você abrir uma marca de cosmético e usar grandes produções. Claro, você tem que ter volume, né, para entrar nesses lugares maiores, mas hoje tem muita opção, assim, para você não precisar ter a fábrica, porque você pensa qual é o desafio de alguém que vai começar uma marca de cosméticos. Você fala, nossa, eu vou ter que comprar uma fábrica, você vai construir. Então, o investimento, a barreira de entrada, né, muito baixa no final, porque a gente tem esses, se chamam terceiristas, né, que são quem produz. Então, isso no final, por um lado, foi o que a Salve entrou, e por outro lado também entram vários concorrentes, né. Agora, eu acho que a fortaleza, né, o que a gente tentou trazer, que eu até pontuei de trazer muito o playbook do digital para o mundo físico, quando a gente olha para os produtos digitais, né, essa coisa de iterar muito com o teu cliente, de você saber escutar, ouvir dor, que é muito, né, você fala assim, por que os grandes produtos digitais nasceram? Estamos lá entendendo a dor, né, a gente conseguiu fazer com sucesso. Então, acho que os desafios, acho que foram muitos no mundo físico, só que a gente, por outro lado, teve um sucesso aí de conseguir replicar, né, criar essas comunidades. Então, no início da Salve, claro, teve muito ali de uma transferência
de base de seguidor da Júlia pra gente, né? Porque no fundo a Júlia já tinha, ela tava voltando de um sabático também, teve toda uma coisa bacana ali do lançamento, coincidiu, né? Essa volta dela, porque ela tava num sabático, todo mundo esperando o que a Júlia ia fazer, então tinha um buzz muito forte. Por outro lado, eu falo que meu lugar é mais do growth, escala e etc. Eu trouxe muito do playbook de cadastro, assim. Então, a gente tinha lá no Minha Vida, por exemplo, mais de 30 milhões de e-mails cadastrados, que eram as avaliações que a gente tinha. Tinha avaliação de peso, avaliação de expectativa de vida, e eu trouxe o quiz da pele, que é o meu lado mais quantitativo, assim, né? A Júlia é mais quali, eu mais quant, a gente foi se juntando ali. E aí, o quiz da pele, um sucesso. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram o nosso quiz da pele, é muita gente. Então, você, né, tem lá toda uma recomendação. Então, também nesse lugar de educar, conscientizar, porque pele a gente acha que todo mundo sabe, mas, pô, qual é o tipo da pele? Tem gente que nem sabe. O que precisa usar, o que não precisa usar. Então, o quiz da pele no início também foi um lugar onde a gente cadastrou muita gente, né? E aí, a gente usava muito essa comunidade que a gente conseguia acionar muito rápido, principalmente, né? Ou no nosso Instagram, né? Ou no e-mail, para fazer pesquisas. Então, a gente fez muita pesquisa em todos os produtos, assim. Pesquisa que, se fosse fazer no mundo tradicional de se pedir, ia demorar. Contratar um instituto de pesquisa, aí você demora. Então, o ciclo de formulação de um produto da Salve é muito enxuto. Em média, 6 meses. No mercado, ele pode chegar a 2 anos. Porque a gente consegue entender que tem uma dor. Aí, claro, um time isso interno na Salve de formuladores. Ou seja, os cientistas que fazem a formulação da Salve. A fábrica não é, mas é dentro de casa. São incríveis, ficam lá. São pessoas super experientes do mercado que fazem as fórmulas. E aí, a gente consegue iterar. Então, a gente faz pesquisa, né? Eventualmente, até de preço. Então, assim, muito louco, assim, porque, tá bom, não é só a pesquisa que… Quanto vai custar, né, no final? E, claro, tem os benchmarks de mercado, mas quanto que aquela tua comunidade vai poder pagar e etc. Então, isso é muito legal, não só olhando o produto, mas a gente trouxe esse playbook que eu acho que foi um sucesso, esse DNA digital pra marca. Você sabe que me lembrou um pouco a história da Elf, porque eu não sei se você conhece bem, mas eles basicamente têm… Acho que de 3 a 6 meses de pensar num produto novo e pôr para mercado, sabe? E isso faz com que seja muito rápido e tenha ganhado muita atração nas farmácias, enfim. Não sabia que eles eram tão rápidos assim, que legal. Eles são super rápidos. Me lembrou muito, porque eles têm essa dinâmica, sabe? De criar o produto, enfim. Tem um produto da Salve que ele é super inovador. Eu, assim, acho que tem vários. A gente lançou várias fórmulas, etc. Mas o anti-atrito, que é hoje, né? A gente, no quiz da pele ali, pegou que as pessoas… Acho que mais da metade das pessoas tem problema de coxas que se atritam e dá assadura. E aí, quando a gente olhou aquilo, falou, bem, não tem um produto bom. O que tinha era tudo para esportista, né? Porque era gente de alto impacto, assim. Mas o problema é que a perna, às vezes, é a pessoa mais gordinha, a perna mais cheia. Eu mesmo, quando tô magra, minha coxa… Às vezes, quem faz corrida muito, na verdade, eu tenho vários corredores na minha família. Mas o mundo real não era de esportistas, no final, quando a gente olhava a maioria. Só que todos os produtos que existiam eram os sticks, às vezes até colorido. Correr. Isso, pra correr. E a gente falou, bem, tem um outro segmento, pessoas de corpos reais, vidas reais, que é a maioria. E a gente lançou o anti-atrito, que não existe, pelo menos eu não conheço. Depois virou bastão e outras coisas, não conheço nenhum produto. Mas ele é uma dor gigantesca, quando a gente percebeu. Não tinha um produto que não fosse para esportista. E a gente lançou esse produto e muita gente usa e adora, assim. Os comentários são super bons. Então, super inovador, assim, olhando como olhar dor. Achar, né, uma oportunidade e um produto que até hoje, pelo menos que eu saiba, não tem um concorrente explícito dele para essa categoria. Aí, família Savoni, vocês já sabem como resolver o gordinho da coxa. É isso aí, gente. É os falsos magros. Agora, mudando um pouco, assim, indo pra Silverguard mesmo, né? E… Me conta, então, seu pai sofreu um golpe. E aí, você falou… Quero trabalhar e quero ajudar nisso. Primeiro você pensou na ideia do banco, aí você fez um pivot, né, para proteção mesmo. Como é que funciona? Me conta com mais detalhe, vai. Como que você dá assessoria, consultoria para as empresas, para os bancos,
pro pessoal entender. Vamos lá. Então, primeiro, a gente fala que a gente é quase um marketplace, porque a gente tem as duas pontas. Eu vou falar primeiro da ponta da vítima. Então, a gente tem o SOS Golpe. O SOS Golpe é como se fosse… então se eu sou uma vítima, eu posso… Pode ir lá. Como que é Legal. essa jornada hoje, né? Então, a gente se especializou… Então tem um pouco de B2C. Tem, não, né? o Ele C não, tá ele lá. continua lá. O C tá lá gratuito, mas tá lá. Essa parte de propósito, enfim, é muito forte ali também. Mas o que o SOS Golpe faz, né? Então, a gente hoje faz um trabalho aí, como eu falei, orgânico ali, né? Ranqueamos muitas coisas ali no Google, que hoje não tem um canal, né? Vamos pensar como é a jornada de uma vítima rapidinho aqui. É uma jornada muito triste, se as pessoas tiverem alguém perto aí que já sofreu, você tentar ajudar, as pessoas não sabem o que fazer, né? E a gente vive num cenário brasileiro em que o Pix foi uma super inovação, mas ele acelerou muito, né, o mercado de golpes, que democratizou, por outro lado, o acesso bancário para muita gente, né? E tem gente que usa uma conta bancária para o bem ou usa para o mal no final. Então, a gente tem ali, né, um problemão. E aí, essa vítima cai, ela fica com vergonha muitas vezes, porque o problema hoje, gente… Apesar da gente ter um pavor de roubo de celular, não é o maior problema de perda financeira. Claro, vão levar o nosso celular, a gente vai perder o dinheiro do celular. Tem o trauma, Tem o trauma, mas assim, de conseguir acessar a nossa agência bancária, isso hoje é menos de 3% das perdas das pessoas estavam com isso. Onde o brasileiro está perdendo dinheiro é com golpe de área social. O que é golpe de área social? Você foi conduzido pelo golpista para fazer a transferência. Então, pode ter sido uma loja falsa que você entrou, pode ter sido alguém que entrou se passaram por um parente no seu WhatsApp conversando, que foi exatamente, né, o caso do golpe do meu pai, se passaram por mim no WhatsApp. Conseguiram hackear um número. Não vai hackear um número novo com a minha foto. É o que mais acontece. Então, um número novo com a foto da pessoa, e aí fala que o celular quebrou, e começa a contar uma história super contextual ali, e ele acabou caindo. Mas essa dor, assim, tem uma dor de vergonha, né? Então, por isso que tem que botar isso, porque muita gente fala assim, mas invadiram a minha conta. Não também esse hoje, menos de 15% das perdas são com invasão de conta. O problema a pessoa fez a transferência. E o que acontece nessa jornada? Ela não quer falar com ninguém. Ela tá com vergonha. Ela vai pra onde? Oráculo, Google, vai lá procurar. Gente, o que eu posso fazer? E lá. E vai lá, né? Porque o que dá pra fazer? E aí não tem um conteúdo muito específico o que dá pra fazer. Cada um fala de um jeito. A gente, tem uma oportunidade. Então, hoje o SOS Golpe, vocês acham lá ele, né? Qualquer busca, cai num golpe, o que vai fazer, etc. A gente pega lá. E a gente criou um protocolo, né? A empresa tem 2 anos e meio, mas vamos dizer, o primeiro ano a gente ficou validado como marketplace na ponta da vítima. Então, a gente vai lá, a vítima entra. A gente conversou com vários especialistas e desenvolveu um protocolo simples. Não é rocket science aqui. Que a gente percebeu que aquele protocolo aumentava a chance de devolução para as vítimas. Então, o que a gente fala para ela conta tudo pra gente. A gente tem aí foi colocando tecnologia junto. Por um lado, isso te ajudou a entender como se fosse um banco de dados de maiores quantidades de golpes em relação a de uma certa maneira, vai. Perfeito. A gente virou Instituto de Pesquisa de Golpe. Tem gente que fala assim, em tempo real. Porque a gente atende mais de 10 mil vítimas. Então, a gente sempre tem um retrato do que tá acontecendo, né? A gente tem o nosso estudo anual que a gente solta de golpes. Mas ele é só uma análise mais aprofundada. Mas todo mês a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Desde o golpe que tá sendo mais dado, o canal que tá sendo mais explorado, tudo. A gente consegue olhar ali, porque virou um Instituto de Pesquisa. E aí, essa vítima, ela conta tudo pra gente, né? No nosso formulário super inteligente que a gente tem ali, que é a nossa central é só esse golpe. A gente foi usando muito AI no meio desse caminho, que é o Scam Checker, que eu já vou falar que é o nosso produto que a gente tem muito para as instituições financeiras, mas que ele nasceu e foi treinado ali dentro, porque olha o desafio, né? Hoje a gente atende a vítima, eu mando uma denúncia gratuita para o sistema financeiro, falando assim, olha, essa vítima é vítima de verdade, fecha essa porta do inferno, que eu falo que é uma potencial conta laranja, que está numa instituição financeira. E conta laranja pode acontecer, gente. Só vou explicar uma coisa, porque todo mundo fala, mas por que tem a conta laranja? Vou falar só uma coisinha do ponto de vista das instituições financeiras, porque conta falsa é um absurdo existir, mas conta laranja, ela pode acontecer. Qual a diferença? A conta falsa é uma conta em que a pessoa pega o teu documento e abre uma conta num banco me passando por você. Então, tem muita tecnologia hoje que a gente pode usar, né? De documentoscopia, liveness e outras coisas para evitar isso. Agora, a conta laranja é uma pessoa que aluga a conta para receber dinheiro de golpe. Então, ela passa
Então, É assim, dela mesmo, é como você tá pagando um aluguel. um aluguel. Tipo, É um absurdo, não, mas acontece, né? Ou ela pode invadir de um parente, tipo, invadir, né? Pega a senha de na alguém verdade, o conhecido, golpista paga um aluguel, né? paga um Pra aluguel aquela pessoa, para aquela enfim. pessoa. Então, no final, ela é uma conta difícil de pegar, né? As pessoas ficam mais. Então, é um problema que ele tem duas pontas, né? Um problema Aham. das vítimas. E é muito difícil educar. Muita gente pergunta também, mas campanha de conscientização não funciona? Gente, a gente atende mais de 3 mil golpes diferentes por mês. Como é que você educa sobre 3 mil golpes? Assim, é impossível o nosso cérebro estar atento a tanto golpe, né? Então, hoje, o que a gente faz é conectar, e isso a gente conecta gratuitamente com o sistema financeiro, aumenta, triplica a taxa de devolução para as vítimas. E o que a gente desenvolveu, né, e um dos principais produtos que a gente tem é o Scam Checker, que aí é como que as instituições acessam o nosso banco de dados e análise de risco que a gente faz para evitar que esse golpista abram contas, né, ou perfis nessas instituições. Então, a gente ganhou um prêmio de design de impacto no ano passado, muito bacana. Parabéns. Que chama Design for a Better World, que são, né, do Sul ali, é um prêmio muito legal, porque eles olharam, pô, foi ouvir, né, ou seja, uma inteligência antifraude que vem direto das vítimas, ou seja, mesmo que você caia num golpe, você se sente um guardião justiceiro, você fala, tá bom, eu caí, mas eu tô conseguindo munir o ecossistema com os dados do meu golpe para que uma outra pessoa não caia. Então, a gente consegue fechar esse loop, né, fala que a gente transforma dor em dado e dado em prevenção, sabe? Como é que a gente conseguiu virar esse jogo aí. Então, os dois produtos se conectam. Então, basicamente, os dois principais produtos são o SOS Golpe, que ele tem mais interface consumer facing ali, e o Scam Checker, que é o nosso produto mais para as empresas usarem esses dados e a nossa inteligência para prevenir que um golpista, e principalmente os laranjas, entrem no ecossistema, né? E deixar a vida deles mais difícil, porque eles vão conseguir passar. Nosso desafio aqui como tecnologia, né? Eu falo, não tem dia fácil, é sempre à frente, né, do golpista, porque ele também usa o melhor da tecnologia no final. Então, a gente tem que estar na frente. Com certeza, tem que... Isso, então, se eu sou uma pessoa que caiu num golpe, é só entrar em silviaguard.com e aí... É só esse golpe. A Silvia Guard é mais a marca mais B2B, e o SOS Golpe mais a marca B2C. Mas sosgolpe.com. .br. Perfeito. Isso. Então, vocês já sabem como vocês podem mandar sua informação e também entender como é que você consegue esse dinheiro de volta. Muito bom. Márcia, me conta uma coisa, assim, a última pergunta pra gente finalizar. Agora você sendo CEO, o que mudou alguma coisa, assim? Porque antes você trabalhava na parte como Digital Officer, né? Isso. E mudou algo? É diferente? É mais fácil? É mais difícil? A responsabilidade... Enfim, conta pra mim. Sempre diferente, né, gente? É o número 1, é uma posição isolada, né? Eu falo porque você começa, né? Até quando você tá com um problema, você tem que ver como você compartilha, né? Com quem tá ali do lado. Então, por isso que sempre eu falo, gente, empreender sem sócio é muito difícil, né? Porque são momentos de fragilidade que você tá ali sozinho. Muita terapia tem que fazer. Eu falo, gente, não larguem a terapia. Eu falo, vai empreender, a primeira coisa, tá fazendo terapia? Vai lá. Você tem alguns momentos de síndrome de impostora? Porque, assim, a gente fala lá na empresa, né? A gente fala, tem um síndrome de impostora o tempo inteiro. Continua. Olha, pior que não, sabe? Não. Ultimamente, não. O que Ai, eu que tenho bom. feito, eu acho que são tantos Acho que eu anos de preciso virar terapia. CEO também. Não, tantos anos de terapia, mas o que a gente tem que aprender é que vai dar ruim. No sentido, assim, é uma venda, né? Eu falo assim, parte de vendas, eu falo, gente, venda B2B é um sales cycle muito longo, né? Muitos não. Os fundraising é muito não também, gente. É mais não que sim. Então, eu falo que essa preparação, né? Principalmente se é um modelo de venture capital, você tem 2 tapas na cara no momento. É um cliente, às vezes, adiando, te dando ghost, te empurrando, etc. Certo. Você tem que administrar isso muito bem, né? Porque você acredita no seu produto, você tá lá, gente, isso funciona. Como é que... E você tem que administrar também os nãos de venture capital. Então, eu acho que, assim, essa jornada de empreender, você tem que estar muito bem psicologicamente. E aí, pra mulher, né? Aí, acho que é o meu viés, eu tenho 2 filhos. Então, eu falo que você tem que ter em casa, combinados muito bem feitos. Porque, não que eu ache impossível, mas é muito difícil terem 2 CEOs na casa. No final. Então, assim, porque tem que ter alguém com uma vida um pouco mais flexível para ajudar, principalmente se a pessoa tem filho. Porque, então, assim, eu tenho um maravilhoso marido em casa que me ajuda pra caramba e me apoia. Mas, assim, é super difícil equilibrar todos esses pratinhos. Mas é muito gratificante, né? Eu sempre… eu falo que empreendedor, terceira viagem, talvez, aí, considerando minha vida como meu primeiro negócio…
a gente olha muito pra cultura, né? Então é muito curioso, na Silver Guard, no primeiro mês, a gente, na verdade, no primeiro trimestre, tá rodando INPS. Você fala, que empreendedor que tá começando, porque assim, quem faz a empresa não é a gente. A gente só tá lá, ó, tentando dar os recursos, o melhor ambiente, né, as melhores diretrizes, mas são as pessoas que estão juntos. Pessoas. Então, isso é uma coisa também que vai ficando mais fácil, assim. Eu falo igual o segundo filho é mais leve que o primeiro. Então, talvez a pergunta do impostor talvez a gente sinta muito no primeiro, aí, pô, deu certo o primeiro, né? Aí você passa pro segundo, você vai tendo uma leveza, porque você já sabe que o problema não é tão problema assim, né? Você vai ter outros problemas no final. Mas é a experiência, você vai olhando e você fala, tá bom, acontece isso, fulano pediu demissão, sim, respira, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Então, assim, você já passou por isso muitas vezes, então… Você passou… É a terceira vez, né? Então, no final, tem sempre problemas novos, mas tem a leveza de entender que, às vezes, o problema pra gente, que a gente tá achando que é gigantesco, ele é desse tamaninho. Porque ficou pequeno, porque a gente já aprendeu que ele não é tão grande. Ficou relativizado, sabe? Nada como experiência e maturidade, Total. né? Por isso que é muito difícil, às vezes, falar assim… Nossa, ela tá lá falando que não tem síndrome do impostor. Gente, eu tinha no primeiro negócio, tinha menos no segundo. E hoje eu tô bem. Mentira, né? Falar que não tem, falar que eu não tinha. Foram anos trabalhando no final. E você tem que confiar, né? No final, mas você vai pro terceiro negócio. Mas cá entre nós, né? Os três muito bem exitosos. Assim, Minha Vida, você já falou. O Salve também, se você olha hoje, enfim. Então, você tem razão. Você tá… Não, mas com muita pedra no sapato e coisas que aconteceram, né? Mas também não é mostrar só o lado bom, muitos aprendizados. Claro. Mas eu acho que é a serenidade mesmo de olhar e falar assim, é uma famosa experiência, né? O Silver, o cabelo branco, né? Que já começa a aparecer alguns, você fala aí, ó. Tem uma história, né? Que eu falo, mas não fique assim, gente, é normal, acho que é da vida. Às vezes, por isso que é difícil, às vezes a gente se inspira em alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa tá lá serena, tudo calma. Parece que é mas ela tá fácil, com 40, né? 50 anos, gente. Faz muita diferença o tempo. E a experiência não é a experiência técnica, é a experiência das pedradas, caídas, levantadas. É isso que é experiência também, o técnico. Mas isso, pra mim, é o de menos. É como a gente cai, levanta, a famosa resiliência, sabe? Você sabe que você me lembrou de um livro, não sei se você já leu, Plan B. Que é com a ex-COO da Meta. Agora eu esqueci o nome dela. Da Sheryl. Eu não li esse livro. E ela fala sobre resiliência nos 3 pilares da vida, enfim, na parte pessoal, profissional e etc. É espetacular, recomendo. Vou ler, e ela fala que resiliência é a palavra mais importante que você precisa para esse século, enfim. Márcia, foi um super prazer ter você como minha primeira entrevistada. Conte comigo nessa jornada, no que você precisar. E para vocês que querem acompanhar outras entrevistas de outras empresas, startups, VCs incubadoras que estão transformando a América Latina, me segue aqui no Be Found by Bárbara. Obrigada, viu, Márcia? Foi um prazer, Bárbara, um prazer. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tô vendo muito coração nesse projeto e eu acho que você vai impactar muita gente. Parabéns. Obrigada.